Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 12 da classe de jovens, o ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. O que aconteceu com o ministério de Jeremias após a queda de Jerusalém? Nesta aula nós veremos o que aconteceu e a importância do que aconteceu, né? Para esta aula, os louvores sugeridos são 5, 18 e 63. Fica aqui comigo que além de você saber o que aconteceu com o ministério de Jeremias após a queda de Jerusalém, eu também te darei a resposta da hora da revisão e algumas referências bíblicas. Portanto, fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo lá no grupo da igreja e por que não dizer também da família. Texto principal. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Aproveita-se também, se inscreva aqui no canal. Resumo da lição: a distribuição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, ou melhor, a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não pararam o profeta Jeremias, que continuou a anunciar a mensagem de arrependimento. Você certamente já observou que durante todo esse trimestre estamos falando somente de arrependimento. Jeremias foi um profeta que falou somente, basicamente, sobre arrependimento, para se ter uma ideia de quanto isso é importante. Introdução: Jeremias sofreu em sua trajetória, mas permaneceu fiel em sua missão, servindo de modelo. Independente do sofrimento que nós passamos na nossa trajetória, nós devemos ser fiel à missão que Deus nos confiou, que é de pregar o Evangelho a toda a criatura, e servindo assim de modelo para as outras pessoas também fazerem o mesmo. Portanto, independente do sofrimento que você passe por anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, continue fazendo isso, continue fazendo assim. A libertação de Jeremias, compreendendo o texto. A sequência do ministério de Jeremias e a dureza do coração de parte do povo de Judá são bem compreendidos à luz da libertação do profeta. O ministério de Jeremias demonstra aqui claramente a dureza do coração do povo. E essa dureza do coração é sempre, desde sempre. O homem sempre teve um coração duro, nós sempre tivemos, né, nós, vamos colocar aqui no balaio também, né? O homem, ele tem um coração fechado. Lá em Provérbios 16, 18, vai falar que a soberba precede a queda, né, ou a ruína. Observe que a questão do homem, o homem é soberbo. Então, tudo aquilo que fere a sua soberba, ele tende a rejeitar. Vou te dar um exemplo melhor. Quando uma pessoa ela tem um coração soberbo, ela não aceita a palavra do Senhor. Por que não? De modo geral, eu já vou te falar o porquê. Porque quando a pessoa recebe a mensagem da palavra, ela percebe que ela só pode receber a palavra se ela tiver humildade de coração, receber humildemente o Senhor como Salvador. O que eu quero te falar acerca da soberba também tem um outro ponto, que infelizmente há pessoas na igreja que também têm soberba de coração. Infelizmente são muitos. Então essas pessoas que estão no Evangelho, estão dentro do Evangelho, essas pessoas não estão salvas na pessoa de Jesus. O Espírito Santo não está nessas pessoas. Se você observar, sempre essas pessoas soberbas são pessoas que outrora até pode ter sido batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom de profecia e tudo mais. Mas à medida que esse coração fica soberbo, você observa que essa pessoa não dá fruto. Por que não dá fruto? Porque o Espírito Santo não habita num coração soberbo. Né? A Bíblia chega a dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, por aqui nós vemos neste 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Então você vê que, ou 6, você vê que aqui entra que a questão prática da palavra. Se até Deus resiste ao soberbo, você acha mesmo que o Espírito Santo vai atuar num coração soberbo? Não, ele não atua. Então essas pessoas que estão dentro da igreja, que podem fazer, podem pregar, podem ensinar na escola bíblica dominical, pode fazer parte do coral, pode ser o pastor, pode ser um missionário, uma missionária, independente da posição que estiver, essa pessoa não está salva na pessoa de Cristo, por causa da dureza do coração. Às vezes até fala abertamente, às vezes até fala, consegue demonstrar uma certa
emoção, uma certa, por que não dizer, uma presença do Senhor de uma forma muito artificial, e as pessoas pensam, olha, este homem, esta mulher está cheia de Deus, olha como ela fala bem, olha como ela está entrando no manto e tudo mais, mas na verdade aquilo é só técnica, está fazendo aquilo somente para aparecer, não é genuíno, não é o Espírito Santo que está usando a pessoa, né? A pessoa que está querendo usar a Deus, né? Então, nesse sentido, a gente observa que verdadeiramente essa questão do coração duro, isso vem desde sempre, infelizmente. A libertação definitiva de Jeremias. Olha que nome estranho. Eu vou te dar um significado desse nome. Nebuzaradã foi o responsável pela libertação de Jeremias e por 2 vezes libertou o profeta. A segunda libertação do profeta foi definitiva e Nebuzaradã reconheceu o cumprimento da mensagem de Jeremias acerca de Judá e a soberania de Deus e o rememorou o teor da profecia. Observa que este homem, ele libertou Jeremias por 2 vezes. Observe também que ele reconheceu o cumprimento da mensagem de Jeremias acerca de Judá e a soberania de Deus. Você já observou que no livro de Jeremias e até ao redor de outros textos bíblicos, você observa que às vezes as pessoas do mundo dão mais valor ao Evangelho, à palavra do Senhor, o próprio Deus, do que nós? Já observou? Por exemplo, Raabe, que ela era uma prostituta, ela escondeu os espias. Ela realmente creu na palavra do Senhor, na promessa que ela e a família seria salva. Mas ela era uma prostituta. E assim foi feito. Ela e sua família foi salva. Então observe que muitas vezes as pessoas que estão dentro do Evangelho parece que não compreendem a importância de reconhecer a soberania do Senhor e nem mesmo dão ênfase às profecias. Há igrejas hoje que nem recebem mais profecias, né? Eu digo Assembleia de Deus, né? Que eu sei que existem algumas igrejas evangélicas que não tendem a compreender ou mesmo aceitar essa profecia, mas é algo que vem historicamente de muitos anos. Então, como nós não somos de lá, somos daqui, então nós devemos falar de nós, né? O erro nosso. Que nesse caso, muita Assembleia de Deus hoje não acredita mais em profecias. Há alguns casos muito raros de pastores que não creem nem mesmo na volta de Jesus. Então observe que o negócio está ficando bem estranho, mas observe que justamente um homem fora do Evangelho creu na profecia de Jeremias e rememorou. Olha que interessante, ele chegou a rememorar o teor da profecia, ou seja, ele chegou a mencionar de novo a profecia, ou seja, ele acendeu de novo a profecia. Ele foi, olha, Jeremias disse assim, 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 assim em nome do Senhor. Ele trouxe à tona de volta a questão da profecia de Jeremias. O futuro do povo, por cerca de 46 anos, que não é pouca coisa, né? Certamente é muito mais tempo do que a sua idade, né? Você tem muito menos do que isso. Por cerca de 46 anos, Jeremias advertiu Judá, principalmente sobre a necessidade da obediência a Deus. O Senhor ordenou que o povo que estava em Jerusalém não se ausentasse da cidade, sob a promessa de abençoá-lo e sustentá-lo em meio aos caos na qual se encontravam. Observe aqui alguns pontos. Cerca de 46 anos. 46 anos falando, advertindo Judá, é muitos anos. 46 anos é muitos anos. Possivelmente você deve ter no máximo a metade disso. Você deve ter uns seus 23 anos, mais ou menos, né? Se você quiser deixar a sua idade aí, nos comentários também você pode deixar. Então observe que ele fala principalmente aqui sobre a obediência a Deus. Então são 46 anos falando, olha, vocês precisam obedecer ao Senhor. Então são 46 anos que aquele povo estava vivendo na desobediência só no período de Jeremias.
sem falar antes de Jeremias. Então observe que é muito tempo, são muitos anos vivendo na desobediência. O Senhor ordenou que o povo que estava em Jerusalém não se ausentasse da cidade, ou seja, ficasse mesmo em Jerusalém, sob a promessa de abençoá-lo e sustentá-lo. Se o Senhor mandou você ficar, então você fica. Não tem o porquê. E aqui vai até entrar naquela questão lá de Atos 1:8, né? Ficar em Jerusalém até que o Dó seja revestido de poder, né? Então observe que o Senhor ordenou que ficassem em Jerusalém, que não saíssem de Jerusalém, que permanecessem por lá. Por quê? Porque o Senhor iria abençoá-lo e sustentá-lo. E por que o Senhor iria abençoar e sustentar? Porque uma vez que Deus mandou eles ficarem em Jerusalém e eles ficassem de fato em Jerusalém, eles realmente iriam estar obedecendo a Deus. Mas obediência nessa época de Judá era algo que eles não conheciam. Eles viviam na desobediência. Não é muito diferente hoje. Quantos de nós estamos vivendo dentro da igreja, mas vivendo na desobediência a Deus? Somos rebeldes, né? Muitas vezes, né? Desobedientes. Criamos muitas vezes até situações de contenda dentro da igreja. Nós devemos observar que nós devemos ser obedientes a Deus. O remanescente judeu no Egito. Egito, o refúgio de alguns judeus. Nos dias de Jeremias, mais especificamente após a invasão e destruição de Jerusalém, o Egito serviu de refúgio para um grupo de judeus que, em desobediência à voz de Deus, decidiram ali viver. O Egito, ele é tido como o mundo, né? Simbolicamente, né? Ou tipologicamente, Egito significa o mundo. Nós sabemos, né, que existe um país, né, o Egito, de fato, propriamente dito, mas aqui para nós o Egito significa o mundo. E aqui nos traz uma reflexão interessante. Será que eu estou hoje vivendo numa situação tão de desobediência que, ao invés de eu ficar em Jerusalém, que eu vou aqui trazer uma tipologia? Não é o caso aqui, mas eu vou trazer uma tipologia. É como se Jerusalém fosse a igreja, o lugar de adorar ao Senhor, e o Egito fosse o mundo. Será que hoje eu estou preferindo ficar no mundo do que ficar em Jerusalém, que é a casa do Senhor? Quantos de nós vivemos dentro da igreja e às vezes estamos lá no celular, né? Dentro da igreja no celular, que é uma coisa que é um comportamento completamente estranho, né? No meu caso, eu nem celular para a igreja, eu não levo o celular para a igreja. Observa que muitas vezes nós estamos na igreja com o nosso celular, estamos ali num culto, mas estamos fazendo o quê? Observando o Egito, querendo ficar lá no Egito. Aqui eu não vou aqui abrir uma exceção aqui para o povo da mídia, tá? Da igreja, e esses realmente precisam de celular, de câmeras para fazer o trabalho de fotografia e vídeo do culto, ok. Mas eu digo da igreja no geral, né? Nós, né? No geral. Nós ficamos muitas vezes sorrindo vendo alguma mensagem no celular, o irmão está pregando, a irmã está cantando, os músicos estão louvando ao Senhor e nós estamos como? Completamente levados para o Egito. Completamente pensando, se eu não estivesse aqui na igreja, eu poderia estar fazendo isso ou estar fazendo aquilo. Se eu não estivesse aqui, eu ia fazer isso e ia fazer aquilo. Se eu não estivesse aqui, eu estaria com aquela ou com aquele. Eu estaria em tal lugar fazendo isso ou fazendo aquilo. Ou seja, nós estamos dentro da casa do Pai, mas pensando no Egito. Pensando como seria lá fora, como é bom estar lá fora. Então, hoje, o nosso pensamento, o Egito, ele não é refúgio para cristão. Você não deve, em hipótese nenhuma, ir para o mundo, olhar para o que o mundo tem. É claro que eu vou ser bem honesto com você. O mundo tem muita coisa boa para jovem, né? A igreja, de forma geral, diz que não tem, né? Que o mundo não tem nada de bom para jovem. Tem sim. Tudo que tem no mundo é bom para o jovem. Tudo, ou quase tudo é bom. Agora, é bom aos olhos da carne. É bom aos olhos do nosso bel prazer. Agora, no sentido espiritual, o mundo só tem aquilo que vai levar o homem para a perdição. Nós somos de Deus, por isso nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não queremos nada com o Egito, nós não vamos fazer alianças com o Egito, nós não vamos fazer acordo com o Egito. Ou seja,
Nós não vamos fazer um acordo com o mundo, nós não vamos trazer um mundo para a igreja. Nós seremos o sal da terra. Então observe que o povo de Judá estava fazendo exatamente isso, deixando Jerusalém, ao invés de ficar em Jerusalém, estava onde? No Egito, querendo viver o mundo. Então que nós venhamos ter essa consciência de que nós estamos na presença do Senhor e nós de maneira nenhuma sairemos desta presença. Por mais que o mundo lá fora tenha muitas coisas para nos oferecer aqui nessa terra, mas nós estaremos olhando para o Senhor, porque nós não somos desta terra, nós iremos para as mansões celestiais. O argumento dos judeus. Nesse tempo, a idolatria passou a ser parte da constituição familiar destes judeus no Egito. As mulheres, com a anuência dos maridos, ofereciam adoração à chamada Rainha dos Céus. E aqui deixa eu te falar, só uma parênteses, aqui está em Jeremias 24, 25, essa referência está errada. Na verdade, essa referência nem existe. Possivelmente, aqui vai falar um pouco mais abaixo, vai falar sobre Jeremias 7, 18 e Jeremias 44, 17. Essa é a referência correta. Mas olha, com a anuência dos maridos, ou seja, com a autorização dos maridos, com a permissão dos maridos, né? O que estavam fazendo? As mulheres estavam fazendo o quê? Estavam oferecendo adoração à Rainha dos Céus, um tipo de divindade. Então observe que o marido, e aqui eu vou trazer a responsabilidade para os homens, para nós homens. O homem, ele é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O que isso significa na prática? Vou te dar um exemplo bíblico. Quando Eva caiu junto com Adão, você já observou que Deus não pergunta nada para Eva? Para quem Deus pergunta? Para Adão. Por que para Adão? Porque Adão era o cabeça de Eva. Era ele que tinha a responsabilidade da liderança. Então, dentro do lar, o cabeça do lar é o homem. Então, o homem não tem que ficar com anuência, né, com permissão para a mulher pecar. O homem não deve fazer tal coisa. Mas é umas coisas que nós vemos em algumas vezes, porque na maioria das vezes, na igreja, por exemplo, como eu observo, esse ponto aqui é invertido. Na verdade, não necessariamente invertido. Geralmente os homens influenciam as suas esposas a pecarem, mas elas permanecem firmes. Eu não vou pecar contra Deus. Quando eu trabalhava muito com essa questão de jovem, eu dava aula para jovens, né, que eu ficava muito tempo com um grupo de jovens, com adolescentes ou com os irmãos. Mas eu fiquei um bom tempo com jovens. E uma coisa que eu observava muito duas coisas que eu observava muito. As meninas perguntam mais do que os meninos. As moças perguntam mais do que os rapazes. E existe uma diferença crucial entre perguntas de meninas e perguntas de meninos, né? De jovens, né? Rapazes e moças. Qual era? Os rapazes perguntavam acerca de como conquistar isso ou conquistar aquilo. Como crescer na vida, como ter uma vida financeira, como ser um bom trabalhador, esse tipo de situação. Né? O homem tem sempre essa pergunta de perguntar para crescer na vida espiritual ou na vida financeira. As meninas têm um tipo de pergunta diferente. As meninas geralmente perguntam o que não fazer, o que é pecado. Por que isso é pecado? Por que aquilo é pecado? Porque a mulher ela tem mais essa noção de não querer pecar contra Deus. É por isso que muitas vezes você vai observar que na maioria das vezes quem peca mais é o homem, não é a mulher, na maioria das vezes. É claro que existem muitas exceções, mas ainda assim, mesmo tendo muitas exceções, o homem peca muito mais do que a mulher. A mulher tem sempre aquele temor de pecar contra Deus, né? Sempre tem. Então observe que aqui o homem, na verdade, estava dando autorização para suas esposas fazerem o quê? Pecarem contra Deus, que é o pecado da abominação, né? Que é o pecado da idolatria. Então observe que muitas vezes os homens hoje, né, os maridos, estão o quê? Conivente com o pecado. Conivente com o pecado da esposa, conivente com o pecado dos filhos. Você vê, por exemplo, Eli, exemplo prático, bíblico, né? Eli era um homem que tinha filhos, Ofni e Finéias, e Eli também ele era sacerdote.
Mas o que acontecia com seus filhos? Seus filhos tinham relações íntimas com mulheres dentro do tabernáculo. Olha que pecado. E o que Eli fazia? Nada. Eli, como pai, como sacerdote, ele não tomava uma atitude com seus filhos. Aqui, embora não fale necessariamente sobre a mulher, né, a mãe de Ofni e Finéias, mas observe que o sacerdote aqui, o Eli, ele também, ele como sendo pai, ele era marido de alguém, ou talvez até a sua esposa teria morrido, mas você vê que a responsabilidade é sempre do homem e não da mulher. Então observe que o Senhor ele tem essa questão de cobrança com o homem. Por quê? Porque é o homem quem tem que dar o exemplo. O juízo divino. Em meio ao anúncio de seu juízo, Deus não deixou de demonstrar a sua bondade e o seu compromisso com o seu povo, na promessa de que preservaria alguns que conseguiriam escapar. Embora a maioria cometa um pecado, você não deve cometer o pecado. Embora todas as pessoas estejam cometendo, eu vou trazer aqui um exemplo que eu sei que não vai acontecer, mas só para você compreender. Imagine que na sua igreja todas as pessoas estão cometendo um pecado. Você vai cometer também? Não, você não vai cometer. Mas está todo mundo cometendo. Lembra da palavra da sua mamãe? Você não é todo mundo? Então, exatamente isso. Você não vai cometer. Por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17, vai nos falar o quê? Escapa-te por tua vida. Então, por que você vai pecar? Porque está todo mundo pecando. Se está todo mundo pecando, vai todo mundo para a perdição eterna. Você quer ir para a perdição eterna? Certamente que não. Então, não se valha do mau exemplo. Não se valha do mau exemplo. 1 Tessalonicenses 5,17, 5,23 nos fala que o nosso corpo, alma e espírito precisam estar como? Consagrados ao Senhor. Então continue se consagrando ao Senhor, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Para quê? Para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você subir com ele. Porque aos Hebreus 12:14 nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós devemos ter um arrependimento da nossa vida e viver a nossa vida de santificação. Não é porque está todo mundo cometendo um pecado porque eu vou cometer. Não é porque eu estou, por alguma razão, inserido numa localidade, num bairro, numa cidade, num país que o pecado é normal que eu vou cometer. Por quê? Porque eu conheço a palavra, eu sei que eu não vou pecar contra Deus. Por mais que está todo mundo fazendo, eu não vou fazer. Daniel, Misael, Ananias e Azarias fizeram o quê? Permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo numa nação completamente idólatra, uma nação completamente afundada no pecado. Eles foram e permaneceram fiéis ao Senhor. O ministério continua. A história continua. Deus continuou falando, o profeta seguiu profetizando e boa parte do povo seguia no mesmo caminho. Definitivamente, a história continua e com ela devemos aprender a reconhecer os próprios erros, nos humilhar e clamar na misericórdia divina. O que aconteceu com o ministério de Jeremias após a queda de Jerusalém? Ele continuou com o ministério. Embora a cidade foi destruída, o povo estava afundado na idolatria, o povo era extremamente desobediente, mas Jeremias continuou no ministério que Deus confiou a ele. Nós devemos observar que quando o Senhor nos dá algo, independente das circunstâncias, a vida continua, o ministério continua. Dá um exemplo aqui, fazer até uma colocação aqui um pouco fora, só para a gente entender. Quando você tem o seu time do coração e o seu time perde o campeonato, você não continua torcendo para ele? Mesmo ele perdendo o campeonato? Ou ele vencendo o campeonato, você também não vai continuar... Observa que não muda. Você pode até se entristecer, mas você continua torcendo para o mesmo clube, com algumas raras exceções. Então observe que o caso de Jeremias era exatamente isso. Independente do resultado, ele fez o que tinha que fazer. Então ele vai continuar fazendo.
E nós devemos ter o mesmo pensamento. Eu vou continuar fazendo, embora ninguém esteja fazendo. Eu vou continuar me mantendo santificado ao Senhor, embora estejam todos pecando contra o Senhor. O ministério continua. A última mensagem de Jeremias foi em 585 a.C., evidenciando sua perseverança e o seu compromisso ministerial, mesmo diante da rejeição de seus ouvintes e da terra estranha em que estavam. Mesmo numa terra estranha, você precisa continuar com o ministério que o Senhor confiou a você. Se foi de ensinar a palavra, você continua ensinando. Se foi de pregar a palavra, você continua pregando. Se é no louvor, você continua louvando. Independente do ministério que o Senhor confiou nas suas mãos, você precisa continuar com ele, mesmo que as pessoas te rejeitam. Mesmo que as pessoas rejeitam o seu ministério, o que você faz para o Senhor, ainda que os ouvintes não deem ouvido a você, zombem de você, você precisa continuar, o ministério seu continua. E é importante você observar um detalhe: o ministério não é seu, o ministério é do Senhor, o Senhor confiou na sua mão. E eu vou te perguntar, você quer agradar a quem? A Deus ou aos homens? A quem você serve? Se você serve ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do local que você está inserido, você vai fazer o quê? Você vai continuar com o seu ministério. Embora durante a caminhada nós passamos por situações muito difíceis, muito delicadas, muitas acusações, muito disse-me-disse, muita fofoca, isso ou aquilo, nós devemos continuar firme no propósito que Deus nos deu. Conclusão. Jeremias foi profeta até o final de seus dias e mesmo depois da destruição de Jerusalém, ele seguiu em sua missão profética. Ele não abandonou o barco, ele continuou. Quantas pessoas hoje têm sido covardes e têm deixado o ministério para trás, têm largado, não quer mais saber, porque houve uma frustração na vida, porque se decepcionou com alguém, ou com outras pessoas, ou com o ministério, ou com a igreja, ou seja o que for, e para. Não é assim. Há alguns casos específicos que você talvez passe por uma situação que você vai precisar de um pouco mais de tempo para se reerguer por alguma razão específica. Isso é uma coisa, você não abandonou, mas você por alguma razão você está parado porque aconteceu algo que te impede de continuar. Isso é um ponto. O que eu estou dizendo é que você não pode deixar, largar de mão. Eu não quero mais saber. Isso não. Isso de maneira nenhuma. Você precisa continuar firme. Hora da revisão. Número 1. Nebuzaradã. Já eu te dou o significado do nome dele. Número 2. Por ordem de Nabucodonosor, Jeremias deveria ser liberto e receber bom tratamento dos babilônicos. Número 3. A dependência e a idolatria deliberada foram os principais pecados destes judeus que foram para o Egito. Número 4. A invasão e destruição de Jerusalém, que resultaram no cativeiro babilônico dos judeus, dividiu o povo entre os que foram levados para a Babilônia e os que ficaram em Jerusalém. Número 5. A última mensagem de Jeremias foi em 585 a.C., evidenciando a sua perseverança e o seu compromisso ministerial. Observe aqui uma palavra bonita, né? Perseverança. Portanto, persevere, continue firme, igual uma rocha. Não titubeie, fique firme no Senhor, porque certamente o Senhor te dará a vitória. Esse nome Nebuzaradã significa Nebo tem dado uma semente ou Nebo deu uma semente. Nome bem diferente, né? Você já conhecia esse nome? Diferente, né? Bem diferente. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, que você verdadeiramente continue firme no ministério, assim como o ministério de Jeremias, depois da queda de Jerusalém, continuou, você também, independente das coisas que desabem perto de você, continue no ministério que Deus te confiou, porque certamente grande será a sua recompensa. Portanto, fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!